Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Galera, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Tá relacionado à física e matemática, mas vai ser um pouquinho diferente dentro do que eu quero conversar com vocês, né? Galera, volta meio posto umas caixinhas no meu antes disso, tá? Os recadinhos de sempre, né? Se inscreve aí, tá? Eu vou né? A gente vai bater um papinho, mas eu vou botar algumas coisinhas aqui pra gente poder exemplificar o que eu quero falar no vídeo de hoje, tá? Então, não deixa de se inscrever aí no canal, tá bom? Não deixa de se inscrever, tá bom? Isso ajuda muito, o canal tá crescendo, tá? Compartilhe o vídeo, todos os vídeos, tá bom? Deixa o seu like, tá? Só ontem, né? Só ontem, de 565 inscritos, nós fomos para 621, tá bom? Então tá crescendo, tá? Ativa o sininho, as notificações para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá? E, como eu sempre falo, me segue lá no Instagram, porque lá você consegue ter um contato direto comigo, me enviar questões, sugestões de vídeos e coisas do tipo, tá bom? Olha só, deixa eu me aproximar um pouquinho mais de vocês. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Volta e meia eu posto mais caixinhas de pergunta no meu Instagram. E, cara, é, às vezes costuma vir sempre uma pergunta específica. Algo, por que que você não gosta de musiquinha, de coisas lúdicas? Eles dizem lúdicas, né? Pra, porra, explicar o seu conteúdo ou coisas do tipo. Galera, olha só. É... Primeiro, eu não considero musiquinha, macetinho de gravação como algo lúdico, tá? Eu vejo isso como uma espécie de engana-trouxa. Uma espécie de enrolação. É até bacana você usar uma coisinha ou outra, um macetinho ou outro. É. Mas depois que você já fez com que o conteúdo se fizesse presente. Depois que você já mostrou para o aluno o quão importante é aquele conteúdo. Depois que você já mostrou exemplos do cotidiano. Depois que você já ensinou o aluno a entender todo o contexto daquele conteúdo, tá? Musiquinha não ensina, macetinho não ensina, tá? O conteúdo é a regra, o conceito é a regra, o macete é a exceção. Tem macetes que não funcionam em todos os casos, tá bom? Tem macetes que não funcionam em todos os casos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e o que eu mais vejo, né, é que muitas das vezes o aluno ele se encanta por isso, porque é divertido. Não vamos negar, é divertido. Mas ser divertido é uma coisa, se o menino tá aprendendo é outra, tá? Vamos partir do primeiro princípio. Decorar é outro problema muito grande, tá? É o erro de muitos de vocês. Pô, eu preciso decorar isso. Não, você não precisa decorar. Você precisa aprender, tá? Aprender e decorar são coisas completamente diferentes. Tem coisas que a gente memoriza, tem coisas que a gente memoriza. Valores constantes. E ainda assim tem valores que não tem necessidade de você memorizar. Se você aprender como você chegou naquele valor, né? Chegar lá na hora você esquecer, você vai perder um tempinho, mas você vai calcular aquele valor. Vamos, tá? Eu troquei aqui sem querer. Vamos se fazer presente numa coisa aqui, galera. Olha só. Eu quero especificar algumas coisas para vocês. Por exemplo, né? Existem questões, dá um exemplo aqui, que você precisa utilizar, eu já vi isso acontecer, o período de um ano para calcular a questão. Um intervalo de tempo de um ano. Mas você não pode usar esse intervalo de tempo em minutos. Você tem que usar esse intervalo de tempo em segundos, né? E aí, 365 dias, né? Você vai pegar 365 dias, multiplicar por 24, porque cada dia desse tem 24 horas, multiplicar por 60, porque cada dia desse tem 60 minutos, e multiplicar novamente por 60, porque cada dia desse, cada minuto desse tem
60 segundos, tá bom? Então, se você fizer essa conta toda aqui, tá? Você chega ao valor de 31.536.000 segundos, tá bom? Você chega nesse valor de 31.536.000 segundos. Você não trabalha com esse valor dessa forma, você usa a notação científica e aí você tem 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos. É um valor que é bacana memorizar? É. Mas e se chegar na hora você esquecer? Você aprendeu como se converte. Você vai perder um tempinho, mas tu vai fazer isso aqui. No 0 a 0 tu não fica, tá? Assim como, por exemplo, a distância de 1 ano-luz, que é o caminho que a luz percorre no vácuo no período de 1 ano, tá? É o quê? A luz no vácuo tem a velocidade constante de 3 vezes 10 elevado à oitava em metros por segundo. E no período de 1 ano, se você botar isso em segundos, é o valor que eu acabei de encontrar ali, 3,15 vezes 10 elevado a 7. E aí você tem 9,45 vezes 10 elevado a 15, tá? Isso em metros. Então, é outro valor que não vai mudar. Se você precisar trabalhar, eu tenho 2,5 anos-luz de distância. Você vai multiplicar esse cara por 2,5, que esse é o valor constante de 1 ano-luz, da distância de 1 ano-luz. Pô, dá para memorizar? Dá. Se eu esquecer. Pô, essa equação que eu acabei de usar aqui, pessoal, nada mais é, ó, velocidade módulo constante vezes o intervalo de tempo de 1 ano. Isso vai me dar a distância de 1 ano-luz. Separar, né? Faz um paralelo aqui, ó. S, partindo do repouso não tem S0, V vezes T. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Equação horária do movimento retilíneo uniforme. Equação horária do movimento retilíneo ou função horária da posição no movimento retilíneo uniforme, tá? E olha que interessante. Aproveitando que eu já falei, daí, que eu já estou aqui usando a equação horária do movimento retilíneo uniforme, ou do movimento uniforme, de forma geral, cara, essa é a equação que a galera mais gosta de usar o esqueminha para gravar. Caraca, né? Deus vê tudo se você usar D. Nesse calor você quer só sorvete. Beleza, cara. Aí o moleque quer gravar só isso. Só que chega na hora, se bater uma questão dessa ali, eu acabei de usar a equação horária do movimento retilíneo uniforme para determinar a distância de um ano-luz. E o aluno, às vezes, ele não sabe associar que eu estou usando, que essa foi a equação que eu usei. Por quê? Porque ele não aprendeu a porra do movimento retilíneo uniforme. Esse é o maior problema, tá? E isso encanta o aluno, porque é divertido. Se você dá, ó, para você memorizar mais rápido, sorvete, depois que tu já ensinou tudo, tá? É uma coisa. Agora, o camarada, às vezes, ele já chega ensinando dessa forma. Assim como eu vejo, às vezes, fotinhas, videozinhos no Instagram, não só de física, mas de matemática também, tem a famosa musiquinha do seno, cosseno e tangente.
E se o filho da puta chegar na prova e encontrar um ângulo diferente, ele tiver que mexer com um círculo trigonométrico, ele tá fudido, né? E tem professor ensinando assim, entendeu? E isso é problemático, tá bom? Isso é problemático. E eu quero que os meus alunos e quem está me assistindo entenda isso. Por que que eu fico tão exaltado? Porque isso é extremamente irritante. E eu sei que isso não vai te fazer passar na tua prova de concurso, tá? Só aprendendo assim isso não vai. Porque é muito maneiro. Olha só que interessante. Vamos lá. Porra, você chega, caraca, S igual a S0 mais V vezes T. Pô, eu falo equação horária do movimento retiliniforme. Não, professor, sorvete. Pô, maneiro. Dá tá até um risquinho aqui. Aí tu imagina. Tu esbarra com a seguinte questão. Olha que maneiro. Tu esbarra com a seguinte questão. Você tem um trem. Um trem não, para facilitar, dois ônibus. Um ônibus sai da cidade A e o outro sai da cidade B. O ônibus que sai da cidade A tá indo sentido da cidade B. O ônibus que sai da cidade B está indo sentido da cidade A. As duas cidades estão separadas aí por uma distância de 200 quilômetros. O ônibus que sai da cidade A tem uma velocidade P de módulo constante igual a 70 km por hora. O ônibus que sai da cidade B tem uma velocidade Q de módulo constante igual a 30 km por hora. Aí, a questão te pergunta duas coisas. Te pede para determinar a alternativa que contém um instante do encontro dos ônibus e a posição de encontro dos ônibus. Caraca, o maluco vai olhar isso aqui, maluco, fudeu. O que que eu faço? Vou usar sorvete? Vou usar sorvete agora. Como que tu vai usar? Tu só gravou que é sorvete. E isso é consideravelmente uma questão fácil, tá? Isso é consideravelmente uma questão fácil, mas aí você tem dois referenciais. Tem que escolher um referencial de preferência. Um deles vai ter velocidade sentido contrário. Um vai estar em movimento progressivo, o outro vai estar em movimento retrógrado. Então a velocidade, numericamente, a velocidade de um desses corpos aqui vai ser negativa. E o cara não vai saber nem começar a questão. E aí que é o problema. Aí o camarada compra, às vezes, um cursinho online, fica assistindo um videozinho na internet, fica, caraca, professor de física e matemática, que faz isso na internet bomba. Mas ele não está ensinando quase nada pro moleque. Se fosse bom, meu irmão, é uma coisa que eu sempre falo, galera. Eu uso isso tanto para falar desses macetinhos, dessas musiquinhas de decoreba. Se decorar, só decorar funcionasse, você que está aí fazendo preparatório, comprando curso online, se só decorar funcionasse, você não precisaria estar gastando dinheiro, você não precisaria nem ir para a escola. Você só decoraria. Decorar fórmula de física e de matemática é mole. Isso aí todo mundo pode fazer, qualquer um pode fazer. Você tem listas enormes
né? Mapas mentais enormes na internet com todas as fórmulas de física e matemática para você decorar. Se isso funcionasse, a gente teria 100% de aprovação. Mas não tem. Olha que interessante, não tem. E aí? Por que decorar não, por que não funcionou se você decorar, se decorar é tão bom? Se musiquinha funcionasse, você não precisaria do professor, cara. Tá cheio de musiquinha aí na internet. Não precisa ser um professor para criar uma musiquinha. Pega uns. Pô, um Zé da esquina aí qualquer, o cara finge que sabe física, cria uma musiquinha, bota na internet, vai bombar. Tu vai lá ver a musiquinha, porra, aprendi tudo. Aí chega na prova do vestibular, não passa. Chega no concurso militar, não passa. Por quê? Porque não estudou. Só se preocupou em se divertir, porque é divertido, e se preocupou em decorar. Porque o camarada ele acha que decorar é estudar, você tá fazendo errado. Aí vem o camarada, porra, eu odeio física, eu odeio matemática. Cara, é porque você ainda não entende. Meu amigo Edward respondeu uma caixinha, uma pergunta no Instagram muito interessante. Pô, eu não consigo entender física. Odeio física. E ele falou algo muito importante. Você odeia porque você não entende. Você não entende o conceito, você não entende as regras. Você pode decorar tudo, mas você não entendeu. E aí você vai odiar. E vai odiar mais ainda se você chegar na prova e se fuder. Que é o que pode acontecer. Pode acontecer. E é muito comum isso. Você odiar porque você não entende, pô. E aí ele deu uma analogia muito interessante. É a mesma coisa com os esportes. Se eu perguntar para qualquer brasileiro, o que você acha do golfe como esporte? Do beisebol? Porra, é chato. A maioria vai falar, é chato demais. Não gosto. Pô, tem uma raiva disso, não gosto. O que tu acha do futebol americano? Do rugby? Porra, é chatão, não gosto. Sabe por que o cara não gosta? Porque ele não conhece as regras do jogo. É igual o camarada que tá jogando videogame. Se ele não sabe jogar o jogo, se ele não sabe fazer um combo num jogo de luta, ele não vai gostar do jogo. Porque ele não conhece as regras. Por que a grande maioria gosta de futebol? Porque o Brasil é o país do futebol, né? Embora eu odeie esse título, é muito comum se falar isso. Então aprendam de uma vez por todas que sempre tem essa pergunta na minha caixinha do Instagram e tu chega aqui, caraca, maluco, o que eu faço? Pô, eu aprendi que isso aqui é sorvete, mas eu não. Como é que eu vou usar isso aqui? Tu vai usar, filho. Só que você vai fazer o seguinte: se você aprender, você vai chegar e falar assim, pô, os dois estão em movimento retilíneo uniforme. Então, a equação do horária do movimento retilíneo uniforme vale para os dois. Mas primeiro eu vou ter que determinar um referencial. Se eu escolher, por exemplo, esse cara aqui que está partindo da cidade A, aqui é o ponto zero, eu sei que meu caminho tem que ter 200 quilômetros. Aqui é o ponto 200. O camarada não vai saber nem começar isso aqui. Aí pro ônibus P, como ele parte do ponto zero, ele não tem S0. Ele não tem S0. A velocidade dele é 70 vezes o intervalo de tempo que eu não sei, que é T. Quando eu olho pro ônibus Q, eu tô falando trem porque essa questão originalmente era com trens. Só que é difícil desenhar um trem, eu meti um ônibus ali. Isso não vai mudar a lógica da questão. Ah, mas ele está partindo da quilometragem 200 de acordo com o meu referencial. Então é 200. Ah, mas ele está sentido contrário ao meu referencial. Então ele está em movimento retrógrado. Menos 30 vezes t. O menos é só uma questão de sentido da velocidade. E agora, o que eu faço? Eles vão se encontrar. Quando eles se encontrarem, eles vão estar na mesma posição. E aí você tem SP, que é 70 vezes t, SQ, que é 200 menos 30t. E aí tu pega o menos 30t que tá subtraindo e joga para cá, somando.
70T mais 30T dá 100T. Igual a 200. Cortou 2 zeros de cada lado. T igual a 2 horas. Ou seja, eles vão se encontrar no instante T igual a 2 horas. Agora que você sabe que eles vão se encontrar no instante T igual a 2 horas, é só você pegar em qualquer uma dessas duas equações, substituir o T por 2, e aí você vai saber, eu vou substituir na primeira que é menor. Até nisso você tem que ser esperto. 70 vezes T, mas o T vale 2. 70 vezes 2, eles vão se encontrar na posição S igual a 140 quilômetros. Pronto, acabou a questão. Achei minhas duas... Olha, eu sabendo como trabalhar, a velocidade com a qual eu cheguei nos meus dois resultados. Eu não estava procurando apenas uma coisa aqui. Estava procurando duas coisas. Tá? Então, galera, parem com isso de querer decorar. Aqui no meu canal a gente não tem isso. Tá? No meu canal, ou vocês aprendem ou vocês aprendem. Vocês vão aprender. Vocês vão aprender. Vão aprender física e matemática de verdade. Assim como muitos amigos meus ensinam. Infelizmente, tem professor que faz isso. E eu digo que o errado não é o aluno, não, cara. O errado é o professor que ensina dessa forma. Uma vez eu fiz um teste, foi em 2015. Né? Eu dividia sala de aula com uma professora. Né? Eu já tinha um certo tempo de experiência com turmas de pré-vestibular. Essa professora ela tinha acabado de iniciar no magistério. Né? Eu não vou falar o nome aqui por uma questão ética, porque muitos alunos que podem estar assistindo aqui podem já ter tido aula com ela. E assim, eu chegava na sala de aula com violão, tocava musiquinha, e aí eu pegava física 1 e 3, que é mecânica e em física 1 e eletricidade e magnetismo em física 3, e ela pegava física 2. E aí uma vez ela chegou um dia, no meio do ano, que ela além de chegar com um violão, ela chegou com uma caixa de som. Meteu-lhe um pendrive e começou a tocar musiquinha com a galera. Só que além dela, só que assim, eu não vou me meter na matéria dela, na frente dela. Ela tá dando física 2, aí o que ela faz com a matéria dela é problema dela. A merda é que geralmente quando não dá tempo de terminar o cronograma, a gente que terminou tem que cobrir a merda que o outro faz. E aí a grande questão é que ela começou a botar musiquinha nos conteúdos das minhas matérias, das minhas frentes. E aí quando eu cheguei na semana seguinte para dar aula, eu estava explicando o conteúdo, né? Eu estava dando aula de movimento circular e transmissão de movimentos, eu lembro até hoje. E eu já estava finalizando, eu ia partir para dinâmica retilínea, que é física 1, como ali a gente era livre para montar nosso cronograma, eu sempre começo física 1 e 3, eu começo com vetores. Os alunos têm que saber vetores antes de tudo. E os alunos começaram, professor, pô, ensina a gente a decorar, isso tá muito chato, faz igual a professora, a fulana de tal. Eu falei, gente, eu não ensino assim. Aí eles começaram a me encher a porra do saco. Aí chegou uma hora que eu me emputeci, falei, galera, quem não tiver satisfeito, não vem pra minha aula e fica só assistindo a aula da outra professora. Né? E aí isso me deu uma dor de cabeça, que a turma começou a achar que eu que não queria ensinar. Eles acharam que a maneira que ela ensinava era a maneira certa. Eles estavam aprendendo pra caraca. Aí o que eu fiz? Cara, eu não vou medir força com a turma, não. Eu vou fazer um jogo mental com eles. Não vou, se eles são teimosos, eu sou inteligente. Eu vou pegar com eles na sagacidade, fazer um jogo mental com eles. Aí comecei. Aí o que eu fiz? Fiquei 2 aulas só ensinando macetinho. Só ensinando eles a gravar. Depois de 2 aulas, eu dei um simulado. Ensinei todas as equações, tal, de tudo certinho.
Só que no meu simulado, já que ela entrou na minha frente, eu podia entrar nela. Ela me deu liberdade para entrar na matéria dela também. No meu simulado, eu botei coisas da matéria dela também. E falei, o simulado tinham 15 questões, tá? O simulado tinham 15 questões. Então eu falei, eu quero só medir como é que tá o nível de vocês até aqui, porque para eu avançar aqui eu preciso fazer alguns ajustes. Joguei essa para eles. Mas eles já estavam satisfeitos, 2 aulas só de musiquinha, de macetinho. Aí beleza. A turma tinha 60 alunos. Menos de 8 conseguiram, de 15 questões, acertar acima de 8 questões. Menos de 8 alunos conseguiram fazer mais de 8 acertos. Tá? A grande esmagadora maioria da turma se ferrou. Acertava no máximo 5 questões, 4. E muitos zeraram. E aí eu fiquei, depois que eu fui entregando, eu deixei eles debatendo um pouco. Perguntei, e aí, galera, o que vocês acham? Né? O que vocês fazendo, se autoavaliando? O que aconteceu? Aí eles viraram para mim, pô, mestre, não sei. Não sei o que aconteceu. Não tenho noção do que aconteceu. Eu decorei tudo, eu tinha todas as equações na cabeça, eu tinha todos os macetes. Eu virei para eles e falei assim, pô, foi isso que aconteceu. Vocês estão aprendendo, vocês não estão entendendo agora por que eu não ensino macete? E porventura, as poucas questões que vocês acertaram foram as questões que eu trabalhei com vocês antes dessas 2 aulas de macete. Ou seja, vocês sabiam. E aí sim, eles pararam, pensaram, porra, é isso. De lá pra cá eles começaram, a turma mudou. A turma mudou. Né? Então, galera, algo que eu sempre costumo dizer, física e matemática, equações de física e de matemática, né? Decorar equações é como você ter uma caixa de ferramentas, né? Uma caixa com mais de, imagina que você tem uma caixa enorme com, eita, imagina que você tem uma caixa enorme com, eu tô perdendo foco porque tá, imagina que você tem uma caixa enorme com mais de 60 ferramentas. Tu sabe o nome de todas essas ferramentas, mas tu não sabe usar. Sabe para que essa caixa de ferramentas te serve? Absolutamente nada. Se você pode saber o nome de todas as ferramentas, pode saber o modelo de todas elas. Se você não sabe para que cada ferramenta serve, elas e nada para vocês é inútil. São inúteis. Elas essas mais de 60 ferramentas na mão desse camarada que sabe o nome de todas elas, mas não sabe usá-las, não sabe em que cada uma deve ser usada, né? Essa caixa é inútil na mão dele. É a mesma coisa. Você pode saber todas as equações de física e matemática. Se você não sabe como usar, você não sabe nada. Essas equações são inúteis e tem alguém que resolveu me ligar na hora que eu estou gravando o vídeo. Tem alguém que resolveu me ligar na hora que eu estou gravando e corta o meu vídeo. Impressionante. Mas é isso, tá bom? Então, galera, esse é um papo cabeça que eu queria bater com vocês. Nas minhas vezes a gente não vai trabalhar assim. Eu não gosto de ensinar assim, até porque eu gosto de ensinar. Eu não gosto de enrolar.
quem tá aprendendo comigo, beleza? Tá? Isso é só um papo que fica para reflexão da galera, tá? Vamos que vamos, tá? Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Não se esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, tá? Ativar as notificações, tá? E me segue lá no Instagram para você ter um contato direto comigo, tá bom? É isso aí. Assiste o vídeo que tá aqui no card, eu nunca acerto isso, tá? E só vem, galera, tamo junto.